para analisar a dissertação de mestrado do Washington Pinheiro, Prevenção e Resolução de Conflitos de Consumo, o estudo da mediação entre consumidores e empresas do segmento de turismo. Estamos aqui com o professor Las Casas, a professora Bianca, o professor Dalton e eu como orientador. Vamos fazer, o Washington vai fazer uma pequena apresentação. Quanto tempo a gente pode dar para ele? 15 minutos? É o padrão? 30. O tempo 30? é de 30 minutos. Tá. Então, o Washington vai fazer uma pequena apresentação e depois eu passo a palavra para o professor convidado, o professor Las Casas, e depois os professores da casa. Pronto, Washington? Vamos lá. Obrigado, professor. Pessoal, meu nome é Washington Pinheiro, eu sou mestrando do curso de Resolução e Prevenção de Conflitos da AMBRA, né? Eu estou aqui hoje aí, finalmente, para a apresentação da minha dissertação final, né? De Prevenção e Resolução de Conflitos de Consumo, que é um estudo da mediação entre consumidores e empresas no segmento de turismo, né? Tive a grata satisfação de ter o professor Mauro como meu orientador. Vamos lá. Eu queria, primeiramente, expressar minha profunda gratidão pela presença e atenção de todos vocês, né? O professor Mauro, ele tem sido uma inspiração para mim, né? E eu sou especialmente grato pela oportunidade de ter recebido a sua orientação por todos esses meses. Muito obrigado. Obrigado ao professor Dalton, né? Eu pesquisei bem a sua destacada trajetória acadêmica, né? Ela é muito inspiradora, né? E eu estou assim verdadeiramente grato pela oportunidade, né, de receber novamente, né, a sua atenção hoje. Isso para mim é muito importante. A professora Bianca, né, eu já falei do comprometimento e a paixão que ela tem por esse maravilhoso universo, né, de resolução, prevenção de conflito. E isso sempre foi muito claro para mim, tá? Eu estou muito ansioso hoje por mais uma vez, né, para ouvir as suas considerações, né, sobre o meu trabalho e, por último e não menos importante, o professor Las Casas. É uma honra contar com sua ilustre presença, né? Obrigado por ter aceito esse convite especial. Eu tenho certeza que isso vai conferir ainda mais brilho para essa banca, tá? Muito obrigado. Bom, vamos lá, né? Com uma breve introdução sobre esse tema, sobre essa pesquisa. Hoje em dia, nós nos deparamos com conflitos de consumo a todo momento, né? Isso vem desde a velocidade impressionante, né, que a gente tem dessas mudanças tecnológicas, das maneiras das formas que temos de consumir produtos e serviços, né? E principalmente dessa corrida constante das empresas para se manterem competitivas, né? Com isso, as relações de consumo elas estão ficando cada vez mais complexas, né? E nós realmente precisamos de formas eficientes para resolver esses conflitos, né? À medida que a nossa sociedade evolui, também evolui a maneira como lidamos com esses conflitos, né? Nós precisamos adaptar novas soluções para acompanhar essas mudanças nos comportamentos das pessoas, né? Vamos pensar um pouco, né, sobre como hoje está nosso já saturado sistema jurídico, né? Temos um número enorme de processos e uma pressão gigantesca por eficiência administrativa, né? E a gente sabe que já está mais do que na hora de repensar como o acesso à justiça ele é visto e praticado hoje em dia, né? A nossa Constituição ela garante, né, o direito de todo mundo acessar a justiça, né? E como garantir, né? Ou melhor, mas para garantir, né, precisamos ressignificar, né? Precisamos diminuir essa sobrecarga que está muito grande no judiciário, né? Precisamos ser criativos, inovar os métodos como usamos para resolver disputas, né? E é nesse cenário que algumas soluções elas surgem, né? Como verdadeiros filtros para esse sistema tradicional de justiça. Um exemplo é a plataforma consumidor.gov.br, né? Hoje ela representa uma maneira prática na resolução de disputa online, né? Onde consumidores e empresas eles podem resolver seus problemas sem precisar ir ao tribunal, né? Isso não só acelera a resolução de conflitos, como também ela reduz fortemente os custos, economiza tempo,
Isso alivia muito a carga do nosso já sobrecarregado sistema jurídico, né? E a adoção desses sistemas, mecanismos consensuais, como promovido na plataforma consumidor.gov.br, hoje ela está no centro das discussões, né? Principalmente no que tange acesso à justiça. Mas esses mecanismos, eu diria que eles não devem ser vistos apenas como alternativa, mas eles são como complementos necessários a um sistema jurídico em constante evolução, né? Mas o que é importante analisar é garantir que tais soluções elas sejam adequadas, elas sejam viáveis, elas sejam benéficas para todas as partes envolvidas, né? E hoje em dia, eu posso dizer que nos deparamos com os conflitos a todo momento, né? E essa forma de se deparar com conflito a todo momento, a gente vê um esforço incrível em mudar como hoje os consumidores eles veem o nosso sistema judiciário, né? De que forma? Através de buscar alternativas antes de correr diretamente para os tribunais. O que vale lembrar é que essa pilha de processos e a dependência do judiciário, eles não são problemas só nossos, né? Isso acontece em outros países. Outros países também enfrentam esses desafios parecidos, né? E isso faz da redução da judicialização uma questão muito complexa, né? E a pesquisa que eu trago para compartilhar com vocês, hoje ela foca em entender os impactos reais da plataforma consumidor.gov.br, tanto no comportamento dos consumidores, como também na maneira como as empresas agem na solução efetiva dessas disputas, né? Nós usamos tanto métodos quantitativos quanto qualitativos, né? E o estudo ele procura avaliar coisas como, por exemplo, número de reclamações, tempo de resposta, satisfação do consumidor, né? Isso tudo também dentro disso é analisado a qualidade das interações entre esses consumidores e essas empresas, né? Prestando bastante atenção na comunicação, atenção na transparência e também no respeito ao consumidor, né? Com base nos dados que nós coletamos e analisamos, essa dissertação ela busca destacar como a plataforma consumidor.gov.br no segmento de turismo está se saindo aqui no Brasil, né? O que a gente espera? A gente espera que descobertas desses estudos não só mostrem a eficácia da plataforma, mas também elas ajudem a fornecer orientações práticas para melhorar ainda mais as interações e resoluções de disputa online, né? E em maio de 2019, houve uma iniciativa muito interessante, que foi uma colaboração entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, né? Com o intuito de quê? De resolver conflitos de consumo que estavam surgindo. E essa parceria, ela marcou um esforço significativo de modernizar como lidamos com essas questões, né? E a plataforma consumidor.gov.br é um ótimo exemplo disso. Ela é um serviço hoje gratuito que realmente tem ajudado e tem melhorado a comunicação entre consumidores e empresas, né? Tentando buscando resolver de forma rápida e sem toda aquela burocracia, né, que a gente tanto quer evitar, né? E essa plataforma hoje representa um avanço na maneira como esses conflitos de consumo são tratados aqui, tá? Eu queria agora falar um pouco sobre o que ela oferece. Objetivo: ela foi criada para ser um canal direto de comunicação entre o consumidor e a empresa, né? Buscando resolver os conflitos de forma consensual. Participação voluntária: não é obrigatório que as empresas participem, mas aquelas que ali estão, que se inscrevem, se comprometem, elas a analisar e responder essas reclamações, elas fazem até 10 dias. Transparência: as reclamações são publicadas no site para todo mundo ver. Claro que mantendo a privacidade do reclamante, né? O que isso permite que outros consumidores vejam, consultem essas empresas e como elas respondem a essas queixas, né? Resolução rápida: a plataforma ela foi desenhada para ser uma alternativa rápida, né?
com empresas respondendo numa média de 7 dias. Estatística oferece dados a empresas, como o número de reclamação, taxa de solução, tempo médio de resposta. Isso ajuda os consumidores a tomar decisões mais eficazes, né? E o que é importante destacar é que ela não tem o propósito de substituir os serviços tradicionais de defesa do consumidor, como o PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público. Ela não tem essa pretensão. Na verdade, ela vem para complementar esses canais, né? Ela oferece uma maneira rápida e direta de resolver esses conflitos, né? E essa abrangência dela, da plataforma consumidor.gov.br, é uma prova de como a tecnologia ela pode e está facilitando esse diálogo entre empresa e consumidor, o que torna o processo de resolução de conflito mais eficiente e mais transparente, né? E aí a gente tem um problema e hipótese da pesquisa. E aqui eu trago a questão central dessa pesquisa de que forma a plataforma consumidor.gov.br contribui para a prevenção e resolução de conflitos de consumo, levando em conta fatores como número de reclamações, tempo médio de resposta, efetividade na solução de conflito e grau de satisfação do consumidor no segmento de turismo. Diante dessa indagação, emerge aí a hipótese de que a plataforma ela desempenha, sim, um papel eficaz na resolução de desavenças no contexto, né, nosso aqui no Brasil, né? E aí, e para testar a validade dessa ideia, né, utilizamos uma abordagem padrão chamada teste de hipótese. Começamos com algo chamado hipótese nula, né, que basicamente assume que não há relação ou associação entre as variáveis que estamos analisando. Vamos dar uma olhada nessas hipóteses para que estabelecemos nesse estudo. A primeira, não existe relação entre o quanto os consumidores se engajam no diálogo com os fornecedores e as respostas que eles recebem às suas reclamações. Outra, a escolha do canal de compra não afeta a probabilidade de um consumidor procurar a empresa para resolver um conflito. O gênero do consumidor não tem impacto na sua tendência de buscar a empresa para solucionar desacordos. O segmento do turismo não influencia a forma como o fornecedor responde a uma reclamação. Essas hipóteses nulas, elas são fundamentais porque nos ajudam a começar uma visão de que nada muda. Ou seja, elas refletem a situação como percebemos atualmente. E a razão de usarmos a hipótese nula ela é crucial, né? Ela oferece uma base neutra e objetiva para testar os efeitos ou até mesmo as influências de uma variável específica. Isso nos ajuda a garantir que os resultados eles sejam interpretados de forma imparcial e bastante clara. Aqui a gente vai para os objetivos. O foco principal da minha pesquisa está em uma avaliação detalhada da plataforma consumidor.gov.br e como ela ajuda a mediar os conflitos entre consumidores e empresas aqui no Brasil. O que queremos realmente entender é o quão eficaz é essa plataforma naquilo que ela foi feita para fazer. Então, nos perguntamos, ela está realmente cumprindo esse papel? Quando olhamos para métricas como tempo de resposta, satisfação do consumidor, será que os resultados estão à altura das expectativas por uma ferramenta governamental dessa importância? Claro que a gente não vai se limitar a uma análise quantitativa. Desejamos também compreender, né, as nuances e dinâmicas subjacentes nessas interações entre consumidor e empresa. A transparência, a qualidade de comunicação, né, e acho que, fundamentalmente, o respeito ao consumidor são tangíveis, são conversas tangíveis e reais hospedadas nessa plataforma, né? E nesse estudo, o nosso objetivo ele é o quê? Ele é mergulhar profundamente para entender os conflitos de consumo, né? Especificamente dentro dessa esfera do turismo aqui no Brasil. Usamos a plataforma consumidor.gov.br como uma lente, né, para observar os padrões, né, de comportamento tanto dos consumidores quanto das empresas. Em síntese, o que almejamos é que essa investigação ela sirva como um instrumento
instrumento para otimizar a eficiência da plataforma consumidor.gov.br, né? E, claro, também enriquecer nosso entendimento sobre a tessitura, né, das relações comerciais hoje no país, né? Em resumo, o que a gente espera é que essa pesquisa nos ajude a aprimorar a eficiência da plataforma consumidor.gov.br e também aprofundar nosso entendimento sobre essa complexidade das relações comerciais aqui no Brasil, né? Só um segundo, por favor. Bom, aqui a gente entra na metodologia da pesquisa, essa estrutura de abordagem, né? E eu vou falar um pouco como nós realizamos essa pesquisa. Claro, assim, existem várias maneiras de abordar uma pesquisa. Algumas são exploratórias, outras descritivas, e algumas elas buscam explicação. No nosso caso, escolhemos realizar uma pesquisa descritiva. Isso quer dizer o quê? Que nos aprofundamos nas características específicas do nosso tema para entender melhor sua natureza, as causas e como ela se conecta com outros tópicos. Decidimos coletar dados diretamente lá da plataforma consumidor.gov.br, né? Que é o quê? É uma plataforma que foi aberta do governo federal, que é um verdadeiro celeiro de informação, né? E o melhor de tudo, pelo menos para mim nesse projeto, é que os dados são públicos, assim, não foi preciso submeter ao comitê de ética, né? Quando partimos para a análise desses dados, adotamos duas abordagens principais, a qualitativa e a quantitativa. Na parte quantitativa, focamos em métricas específicas, como o número de reclamações, como havia dito, o tempo de resposta das empresas, a satisfação dos consumidores. Já na parte qualitativa, onde mergulhamos nas interações reais entre consumidor e empresa, né? Tentando o quê? Entender como as empresas lidam com as reclamações e se elas realmente respeitam seus consumidores, né? Essa combinação de método quantitativo e qualitativo nos proporcionou uma visão bastante completa, né? Aí começamos a princípio com os números para ter uma ideia geral e depois exploramos os detalhes para ganhar os insights mais profundos, né? E como foi esse processo, né? Eu segui 4 etapas principais. Primeiro foi a revisão bibliográfica, né? Ou melhor, a revisão da literatura. Primeiro, olhamos para os estudos já realizados para entender o contexto e as descobertas anteriores. Coletamos os dados, depois, em seguida, extraímos todas as informações necessárias diretamente lá da plataforma consumidor.gov.br, analisamos esses dados, realizamos uma análise detalhada, tanto quantitativa quanto qualitativa, e, por fim, promovemos a discussão e conclusão, né? Que é interpretando os resultados, né? Comparando com os nossos objetivos iniciais e como é que ele foi explorado lá na literatura. Essas etapas foram fundamentais por trás da condução dessa pesquisa, né? Com essa pesquisa, o nosso objetivo ele vai além de apenas contribuir para melhorar a plataforma, ele vai muito além. Queremos provocar o quê? Reflexões sobre como podemos otimizar as relações de consumo, né? Principalmente nesse cenário digital atual. Imagine um ambiente de negócio onde justiça e sustentabilidade são pilares fundamentais. Um lugar onde consumidores e empresas eles conseguem resolver seus conflitos de maneira mais eficaz e rápida. Os resultados hoje dessa investigação ela tem um potencial de trazer benefícios tanto para o consumidor quanto para a empresa, né? Fazendo o quê? Incentivando a adoção de práticas transparentes e eficientes, principalmente nessa resolução de conflitos. E eu acho que vai além. As descobertas elas podem se servir como um guia para órgãos reguladores, formuladores de políticas públicas, né? Porque ela oferece insights claros sobre essa plataforma, né? Ela sugere direções, ela aprimora as estratégias de gestão de conflito. E isso é muito importante. Hoje, e para isso a gente teve que mergulhar, né, na discussão bibliográfica, né? E a gente explorou 4 elementos que entendemos como cruciais, que entendo como cruciais para formar essa base, né? O primeiro foi gestão de conflito, né? Onde consideramos esse tema como uma ação vital. Acho que para solucionar a divergência entre as partes de interesses distintos,
compreender essa gestão de conflito é de suma importância. A gente sabe que a importância da gestão de conflitos ela é inegável, né? Ela é fundamental para garantir os resultados positivos, tanto de ambientes empresariais quanto de consumo. Em seguida, nós exploramos o comportamento do consumidor após a compra. Esse foco, ele nos ajuda, em especial, a entender os desafios que surgem quando as expectativas dos consumidores elas não são entendidas. Muitas vezes resultando em entregas não autorizadas, e isso faz o que? Intensifica o conflito. Depois analisamos as plataformas digitais de mediação, que é o quê? Uma inovação moderna, que tem o quê? Transformado a maneira como consumidores e empresas resolvem suas divergências. Por fim, abordaremos a conexão, né? Nos dias de hoje, aplicativos empresariais que conectam clientes à empresa, elas não são apenas úteis, elas são essenciais, né? Elas facilitam essa resolução de conflitos em setores chaves, né? Elas preenchem a lacuna entre serviço esperado e serviço entregue, né? Esses conceitos, eles hoje são a espinha dorsal da nossa pesquisa e juntos nos oferece um mapa para navegar por esse complexo mundo de interações empresariais, sobretudo nesse ambiente digital, né? E vou entrar agora aqui dentro de cada uma dessas partes, né? Como acho que todos vocês sabem, a teoria de conflito ele não é um campo isolado, né? Ela atravessa diversas disciplinas. Ela vai da psicologia até ciência política. E por que isso importa? Por que ele é importante? Simples, é porque os conflitos eles estão em todos os lugares, né? Eles fazem parte das interações humanas, né? Às vezes surge de mal-entendidos simples, né? Ou de divergências mais complexas, mas ele envolve valores contrastantes e disputas de toda a natureza, né? A teoria do conflito nos mostra que esses conflitos são parte integrante de nossas interações cotidianas. Eles podem surgir de incompreensões, de interesses opostos, ou mesmo de diferenças profundas. Isso é muito discutido nos trabalhos de Coase e Dahrendorf. Mas tem algo interessante, né? O conflito não é necessariamente algo negativo. Pela visão funcionalista, né, defendida por Coase, os conflitos eles podem ser catalisadores para mudanças e avanços na sociedade. Isso é uma coisa muito interessante. Claro que, independente da perspectiva, uma coisa é certa. A gestão de conflitos ela é crucial, especialmente num mundo que muda assim tão rapidamente, onde essas relações comerciais e de consumo elas são tão complexas. Imagine só como seria o mundo, né? Como seriam as coisas sem a habilidade de gerir conflitos, né? Claro que, felizmente, temos ferramentas à nossa disposição, né? A negociação integrativa, né, por exemplo, proposta por Fischer, ela incentiva a busca por soluções. E essas soluções com o objetivo de beneficiar todos, né? E, em contraste, a abordagem distributiva, ela foca em dividir recursos de forma justa. E Saunders, em uma de suas obras, ele explica com detalhes essa abordagem. E, assim, eu não posso, claro, deixar de mencionar uma técnica que, para mim, é particularmente especial, que é a mediação, né? O professor Mauro, ele destacou em uma de suas obras a importância do diálogo entre empresas e consumidores no Brasil, né? E num momento como esse, uma era como essa de consumidores tão empoderados, né? A mediação ela se tornou um recurso assim valiosíssimo, preciosíssimo e muito benéfico, né? Portanto, se eu pudesse assim deixar vocês com uma mensagem, seria que os conflitos eles são uma parte inalienável, né, da condição humana, mas graças aos insights desses pesquisadores renomados e essas ferramentas que eles desenvolveram, hoje sim temos uma capacidade de gerenciá-los, né, tornando esses desafios em oportunidades, né? Comportamento do consumidor. Eu queria começar essa abordagem com uma pergunta simples. Por que nos importamos tanto com o que acontece após a compra? A resposta é muito simples. É porque nesse momento que a verdadeira relação entre o consumidor e a empresa ela é colocada à prova. Vamos pensar juntos, né? O cliente ele compra algo baseado em sua expectativa, mas o que acontece quando o produto ou serviço que ele recebe não é o que ele esperava? Ou pior, quando ele recebe algo que ele nem pediu.
É aqui que entra a valiosa contribuição interdisciplinar do professor Mauro, que mostra em uma de suas obras como o comportamento do consumidor vai além do marketing. Ele interage profundamente com a comunicação. Cada interação após a compra, ela molda a relação contínua do consumidor com a marca. Se vocês já tiveram a experiência, né, de comprar algo que superou as expectativas, sabem o quanto isso é gratificante, né? Mas e quando as coisas não saem como esperado, né? Na literatura, encontramos modelos fascinantes que tentam decifrar essa jornada, né? O Schitt e Howard, eles descrevem a tomada de decisão de um consumidor como um quebra-cabeça interligado, enquanto Kotler e Keller, eles não falam sobre a dissonância cognitiva, que isso é muito interessante. Eles falam do desconforto que sentimos quando a realidade não atende nossas expectativas. Olha que maravilha, né? E para assim, para concluir, assim, unindo um pouco esses conceitos, eu reafirmo a vocês, entender profundamente o comportamento do consumidor pós-compra não é apenas uma estratégia inteligente, ela é essencial, né? Esse conhecimento ele é crucial para resolver conflitos, ele é crucial para melhorar relacionamentos, e, acima de tudo, eu acho que ele é crucial, ele é importantíssimo para ambientes de negócio, para deixar eles mais sustentáveis e também mais justos, né? Plataformas digitais de mediação. Hoje, se observarmos nossa realidade moderna, a gente nota um avanço rápido do uso da tecnologia, né? E com o objetivo de quê? De enriquecer essas interações, né? Inclusive na forma como lidamos com essas disputas. As plataformas digitais hoje de mediação, elas não são apenas um produto desse desenvolvimento, elas são de fato uma evolução dele, né? A função principal dessas plataformas é o quê? É atuar como facilitadores na resolução de conflitos. Elas se posicionam como uma parte entre consumidor e empresa, né? Ela permite que as reclamações sejam resolvidas de forma simples e eficaz. E, ao contrário do que muitos podem pensar sobre esse mundo digital, o uso dessas plataformas tem se mostrado um aliado na humanização do processo da resolução de conflitos, né? O que reduz significativamente o tempo, né, e os custos tradicionalmente envolvidos, né? A maioria dessas plataformas ela opera de maneira bastante semelhante, né? O consumidor vai lá, registra seu problema, a empresa é notificada e tem um prazo para responder a solução. E essa agilidade dessas plataformas ela tem gerado debates sobre sua eficácia, especialmente quando comparadas, né, aos processos judiciais, né, onde elas ganham destaque justamente por isso, pela economia de tempo e de dinheiro, né? Hoje, no Brasil, diversos acadêmicos têm explorado essas especificidades, né? Lima, em uma de suas obras, investigou como a mediação online ela tem influenciado a resolução de conflito de consumo, né? Carvalho e Ferreira, eles examinaram a eficácia da plataforma consumidor.gov.br, enquanto Silva e Souza, lá em 2019, eles forneceram uma análise detalhada sobre a mediação eletrônica no país, né? Claro, essa trajetória, que é rica em aprendizados, né? Ela ilustra o impacto transformador das plataformas digitais de mediação, na maneira como elas resolvem os conflitos. Realmente uma jornada muito interessante, né? Que nós estamos testemunhando, né? E, sem dúvida, continuaremos a acompanhar de perto, né? E procedimentos e métodos, né? Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, conseguimos coletar quase 470 mil reclamações, todas elas ligadas ao setor de turismo. Ao explorar a estrutura da plataforma consumidor.gov.br, percebemos que os dados são organizados mensalmente, né? Com isso, adotamos uma abordagem metodológica de coleta mês a mês, compilando esses fragmentos em conjuntos anuais e, eventualmente, em uma base de dados cumulativa. Tá? A inspiração veio de conceitos estabelecidos, né, da RStudio, né, e decidimos aprimorar a nossa análise. De que forma? Diante das variáveis canais na plataforma, que incluía categorias como internet, telefone, loja física, vimos o que? A necessidade de otimizá-la. Por isso, a gente lançou mão
de um pacote chamado DPLYR, que é DPLYR, né? do próprio RStudio para remodelar sua estrutura. Quanto à análise desse dado, nosso processo ele foi reforçado pelo uso do pacote GetSummary, da própria RStudio, que é também uma sugestão do autor Schober em uma de suas obras. Esse pacote ele permitiu uma exploração mais profunda e um resumo criterioso das variáveis, né? E, em seguida, avançamos, então, para o cálculo das frequências, tanto absolutas quanto relativas das variáveis qualitativas. Também aplicamos testes estatísticos como Q-quadrado, né, para examinar as nuances entre as variáveis em estudo. Toda essa análise ela foi feita utilizando o software do RStudio. Para quem não é tão familiarizado com essa plataforma, a RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado para a linguagem de programação R, né? Ela facilita o que? A criação, edição e execução de códigos R. Ela oferece também ferramentas para visualização de dados e gestão de pacotes. E é como se, de maneira ilustrativa, a gente pode imaginar o RStudio como um ateliê de artesanato. E o DPLYR, ou DPLYR, ajuda a moldar e ajustar os materiais, e o GetSummary é a ferramenta especializada para criar apresentações finais, aquelas tabelas, né, desses dados que são coletados, ok? Análise e discussão dos resultados. Eu quero agora conduzi-los para essa interessante jornada através dos dados do setor de turismo. Essa análise que foi feita, ela nos leva a águas frequentemente agitadas de reclamação de consumidores, né? Nossa investigação ela começou com uma base substancial de dados da plataforma consumidor.gov.br, onde coletamos quase 500 mil de reclamações, precisamente 469.849 registros, todas do segmento de turismo, entre 2019 e 2022. Cada reclamação conta uma história individual, mas juntas elas compõem um panorama detalhado dos desafios enfrentados hoje pelos consumidores. Os dados revelam que a maioria desses consumidores, por exemplo, são homens entre 31 e 40 anos e residem principalmente em São Paulo. O que mais incomoda é o transporte aéreo, especialmente os serviços da Latam Airlines. Apesar da Latam ter um índice de solução de um pouco mais de 75%, lá na sua plataforma oficial, ela lidera o ranking de reclamações. Mas, claro, ela não está sozinha, né? Tem outras instituições, empresas como a Decolar, a Smile, elas também aparecem com frequência, né? Os problemas eles vão desde ofertas não cumpridas até cobranças indevidas. É um leque de desafios que os consumidores enfrentam assim regularmente, né? E ao analisar alguma dessas variáveis, como se o consumidor procurou a empresa ou se os canais utilizados para reclamação, identificamos associações significativas. Por exemplo, 94% dos consumidores tentam resolver seus problemas diretamente na plataforma, mas apenas 28% conseguem o que desejam. E com base nesses dados, testes estatísticos, foi possível rejeitar muitas das hipóteses nulas propostas lá inicialmente, né? O que revelou padrões e tendências claras nesses dados que não podem ser ignorados. O que apresento hoje para vocês é um espelho da experiência de quase 500 mil de consumidores. Essa análise não é apenas ditar os desafios, mas ela também ilumina, né, caminhos para melhorarmos essa interação entre consumidores e empresas nesse setor de turismo, né? Vamos explorar agora alguns casos específicos para entender melhor essas questões qualitativas, né? Primeiro temos o caso do senhor André Lima Ferraz, que em junho, né, em junho ele tentou cancelar sua reserva online, mas ele enfrentou problemas, né, no site e o site travou, né? Apesar de uma resposta rápida da Latam, a solução não resolveu o problema efetivamente. Isso reflete o quê? Uma lacuna na experiência do consumidor. Ele destacando o quê? A necessidade de soluções eficazes. Um ponto frequente hoje que é enfatizado por teóricos como Philip Kotler, né? Ele enfatiza bem essas lacunas, né? E, em outro caso, um cliente ele tentou utilizar seus pontos para fazer a reserva
e encontrou barreiras técnicas, né? A resposta que recebeu da empresa foi vaga e ela realmente não ajudou a resolver a situação. E um exemplo que mostra como até grandes companhias como a Latam, elas podem enfrentar desafios que empresas menores, como startups, muitas vezes supera isso com muita agilidade, como diria em português brasileiro, com os pés nas costas, né? Tem um relato também de uma candidata a um concurso que ela precisou cancelar suas viagens para um compromisso inadiável. A gente sabe que na teoria da administração, como sugerida lá no começo por Peter Drucker, ele incentiva o quê? A flexibilidade corporativa. Mas, nesse caso, o que a Latam mostrou? Como é que ela se revelou rígida, né, em sua política de cancelamento, né? Algo que pode alienar muitos clientes em situações críticas, né? Por fim, a gente tem um cliente que comprou passagens em 2020, encontrou dificuldades para reagendar seus voos devido à pandemia. Esse cenário global, ele exige o quê? Adaptabilidade, né? E empatia, características essenciais nos estudos de liderança de Simon Sinek, né? Em resumo, o que a gente pode trazer? Ao analisarmos essas reclamações, percebemos a importância vital de uma empresa de se adaptar e evoluir continuamente. A Latam Airlines, apesar de ser uma marca líder, né, ela enfrenta claras oportunidades de melhoria, tanto no seu atendimento como nas suas políticas de flexibilidade, né? Desafios e oportunidades no atendimento. A análise qualitativa que realizamos, ela expôs assim, um amplo espectro de insatisfação de clientes, né? Que eles variam desde questões logísticas, como reserva de assentos, cancelamento de voo, até problemas de flexibilidade de comunicação entre empresas e seus clientes. O que é importante destacar? Que as consequências dessas falhas de atendimento transcendem as situações individuais. Elas têm o potencial de minar a fidelidade e a confiança do consumidor. Esses elementos eles são vitais para a sustentabilidade de longo prazo da empresa. E hoje, principalmente no mercado tão competitivo como esse do turismo, né? E por meio desse exame detalhado das reclamações qualitativas, conseguimos o quê? Penetrar nas camadas desses desafios e foi possível emergir com uma compreensão aprofundada dos pontos críticos. Essa análise, quando combinada com a abordagem quantitativa, ela fornece uma visão estatística robusta e reveladora. Juntas, essas metodologias, essas metodologias, elas permitem identificar o quê? Padrões, mas elas servem também para corroborar tendências individuais dentro do contexto mais amplo das operações das empresas, né? A convergência dessas análises quantitativa e qualitativa, né? Ela não apenas sublinha a urgência de revisar processos internos ou política das empresas, né? Elas também apontam caminhos para melhorias. Claro que o objetivo não é meramente resolver queixas de uma forma reativa, né? Não é só isso, não se quer só isso, mas adotar uma estratégia proativa que garanta a satisfação de cliente e também possa transformar experiências negativas em relações duradouras e leais, né? No final das contas, a meta é clara, né? É o quê? É orientar empresas a responder com agilidade e eficácia, né? Queremos o que com isso? É levar a qualidade de atendimento ao cliente, né? E quando nós fazemos isso, nós não só resolvemos os problemas atuais, mas também temos a oportunidade de pavimentar o caminho para construir o quê? Um legado, né, de confiança e respeito com esses consumidores, né? Isso reafirma o compromisso da empresa com um serviço de excelência, né? Agora eu vou para a parte finais da minha apresentação, nas minhas considerações finais, né? E síntese e impacto da pesquisa, né? Esse estudo ele lança luz sobre as relações de consumo, de como elas estão evoluindo nessa era digital, né? Destacando, claro, a plataforma consumidor.gov.br como um exemplo impactante na mediação de conflitos, né? Contrariando a ideia de que a tecnologia possa desumanizar o atendimento ao cliente, essa investigação ela revelou exatamente o oposto. Ela potencializa a eficiência e a acessibilidade na resolução de disputa. Quando analisamos os padrões de interação entre consumidor e empresa, os resultados são inequívocos. Existe, sim, uma correlação direta entre o uso eficaz da plataforma e o aumento da satisfação do consumidor. Isso
esse fenômeno ele reflete um desempenho corporativo mais robusto, onde os consumidores se sentem verdadeiramente ouvidos e valorizados, né? Dessa forma, a plataforma não apenas resolve problemas individuais, né? Mas ela também contribui para um entendimento mais aprofundado da satisfação desse cliente, né? E também contribui para o aprimoramento das práticas de atendimento corporativo. E assim, é essencial aqui reconhecer e limitar reconhecer as limitações, claro, né, desse estudo, né, para que possamos nos situar adequadamente essas descobertas, né? A pesquisa ela se concentrou em dados abertos de 2019 a 2022, né? E foi restrita geograficamente ao contexto do setor turismo, né? Com um foco particular em companhias aéreas, porque elas surgem de uma forma muito intensa. Claro que entregando metodologias estatísticas específicas. Isso significa que, embora nossas conclusões sejam sólidas dentro do escopo definido, elas podem não ser generalizáveis para outros contextos ou períodos, né? No entanto, esse estudo ele pavimenta o caminho para futuras pesquisas no setor de turismo, especialmente em relação à judicialização de conflitos. Acho que uma base empírica agora reforçada por esse trabalho, acho que investigações futuras poderão explorar, sim, padrões, poderão explorar tendências específicas de reclamações no turismo, né? Isso tem muito potencial, né? E eu encerro aqui com a perspectiva inspiradora, né, do Mário, do nosso professor Mário Sérgio Cortella, que ele enxerga os conflitos como becos, não, ou melhor, que ele enxerga os conflitos não como becos sem saída, né, mas como oportunidades para crescimento e inovação. E nossa pesquisa, de certa forma, ela adotou um pouco essa visão, né? Ela tratou os conflitos entre os consumidores e a empresa não como meros conflitos, mas como chance de aprimoramento, né? E essa abordagem não só nos conduziu a insights acadêmicos valiosos, né? Mas também ela promoveu um significativo crescimento pessoal, ensinando-nos, de certa forma, a valorizar cada desafio como uma oportunidade de aprendizado. Assim. Olhando assim, um pouco para o futuro, esse trabalho ele estabelece um marco que talvez possa orientar e analisar e apoiar a análise jurídica comparativa, né? Eu acho que isso tem potencial para práticas eficazes de resolução de conflitos que podem minimizar a necessidade de ações legais, né? E, claro, que à medida que avançamos, esperamos que futuras pesquisas explorem como a resolução construtiva de conflitos podem não apenas resolver disputa, mas também elas podem fortalecer o tecido das relações entre consumidor e empresa, né? Fomentando o quê? Um futuro onde conflito seja um motor de progresso, tá? Eu encerro minha participação com uma citação de Ronald Heifetz, que ele fala que o conflito é o principal motor da criatividade e da inovação. E realmente é uma ideia poderosa quando pensamos nas relações entre empresas e consumidores, né? A gente sabe que através de conflitos que surgem, por exemplo, nas reclamações da plataforma consumidor.gov.br, as empresas têm a chance de inovar e melhorar. E é como transformar limões em limonada, né? Quando uma empresa ouve e responde aos desafios apontados pelos consumidores, ela não só resolve os problemas em mãos, né? Mas elas têm o potencial de descobrir maneiras inovadoras de aprimorar seus serviços e produtos. Isso é muito, muito, muito importante. Então, da próxima vez que acho que nós enfrentarmos um conflito, podemos lembrar que ele pode ser o início de algo melhor, né? Um degrau para criar algo realmente novo e melhorar de forma significativa, né? Isso não só tem a pretensão de resolver o problema, mas também ele constrói uma base sólida para transformar o futuro hoje das relações de empresa e consumidor. A todos, muito obrigado. Tá? Muito bem. Parabéns pela sua apresentação, Washington. Depois, no final, eu tento fazer algumas considerações, mas eu passo, então, a palavra ao professor Las Casas, que vai tecer suas considerações. Eu vou passar primeiro a ele, que é o professor externo, tá? Depois eu passo para os professores internos. Tudo bem, professora Bianca e Dalton? Beleza?
Então, eu passo a palavra, então, para o professor Las Casas, que fica à vontade para interagir com o Washington. Você pode fazer perguntas ou fazer sua exposição, como vocês acharem melhor. Ou você pergunta, ele responde, ou você Ok, faz a explanação e ele vai responder no final. Você que determina, tá bom, professor? ok, obrigado. Imagina. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? O convite do professor Mauro e do Washington, né, para participar dessa banca. Peço desculpas aí pelos problemas que a gente teve do iniciar e tal, mas são coisas da tecnologia, né? Então a gente não, às vezes não tem nem explicação para o que acontece, né? Mas, de qualquer maneira, é uma satisfação estar participando aqui dessa banca. Parabéns, né, para vocês, porque vocês fizeram um bom trabalho. O Mauro é um pesquisador experiente, né, que tem vários trabalhos publicados, tem um status elevado no ranking de pesquisadores. E o Washington deu para perceber o entusiasmo que tem, né, a vibração que tem pelo assunto, e estudou bastante, porque citou vários autores aí da área de marketing e de administração. Então, realmente, eu acho que quando tem essa parceria, a coisa dá certo. Né? A coisa dá certo. Então, é bem interessante. Eu tenho poucas observações aqui para fazer do trabalho, mas eu achei assim o tema bem escolhido, porque conflitos hoje estão muito frequentes, né? Tem conflitos em todas as partes. E os conflitos, como o próprio Washington falou, ele é uma ferramenta ou é um elemento essencial para a gente progredir, né? Porque se não tiver conflito, tá todo mundo tranquilo e tal, e fica tudo na mesmice. Conflito é onde você vai buscar sair da caixa e vai buscar resultados mais interessantes. Então, acho que é bem positivo isso. E também o setor que foi escolhido, o turismo, achei ótimo, turismo para conflitos, porque é um setor que realmente tem muitos conflitos, né? E o setor de turismo, o setor de aviação, né? Tem a aviação comercial também, mas eles têm muito problema de horário, tem problema agora com o próprio clima, né? Tá vendo que hoje mesmo em Dubai, os aviões, os voos foram cancelados porque está uma tormenta lá acontecendo, né? Então, realmente, toda hora acontecendo coisas, problemas de aeroportos e tudo mais. Então, isso aí gera realmente conflito. Então, foi muito bem escolhido a questão de aviação, de turismo, né? Nessa situação. Uma o que eu vi assim do seu trabalho, algumas observações, é que, por exemplo, agora que estou falando nessa questão do setor de turismo, você usou o setor de turismo como plataforma, né, para poder fazer análise, que está ok, mas o que tem é que no setor de turismo quase não apareceu no seu trabalho, né? Então acho que assim eu não vi, mas no início, antes de você falar que ia fazer o trabalho do setor do turismo, na problematização, colocar com o setor do turismo o que está acontecendo com ele e tal, que tem esses problemas, alguma coisa assim com evidências, né? Eu acho que é sempre positivo. Eu vou fazer essas observações e depois que o seu orientador decide o que fazer, não? Eu não preciso necessariamente mudar, né? Eu vou só observar o que da minha constatação assim dessa avaliação. Então, acho que ali você podia, antes na parte de problematização, ter mencionado o setor de turismo, para depois entrar na proposta de estudar o setor de turismo, né? Como eu acho também que você poderia ter colocado no desenvolvimento teórico uma parte sobre turismo, né? Turismo, muito mais do que o comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor, eu não fiquei muito convencido o que você usou do comportamento do consumidor para fazer a análise do seu trabalho. Você fez um lado ok, o pós-venda, eu acho que isso aí é onde nós temos os maiores problemas, né? Mas isso aí não tem, eu acho que não teve assim muita análise no assunto, porque aí você usou a do Festinger, da dissonância cognitiva, mas eu não vi assim, uma análise, o que você viu ali realmente de dissonante, o que você viu enfim, do que está relativo à teoria
do consumidor. Acho que é muito mais um nível de criação de valor, satisfação do cliente, do que a teoria do comportamento do consumidor que daria suporte para a sua análise. Mas, de qualquer maneira, é interessante, né, que você teve o esforço de ver os passos, né, das etapas de compra, né, até o final, que é onde dá o maior conflito. Uma outra observação que eu fiz aqui é quanto ao título, né? Eu acho que você, no seu título, você não colocou nada da plataforma que você analisou e é a base do seu trabalho, o consumidor.gov, né? É, se você e o Mauro não acharem interessante colocar o consumidor.gov, ao menos nas plataformas digitais, porque o seu foco todo é na plataforma digital. E aqui não menciona nada. Então, quando o título é o primeiro contato que alguém, um pesquisador, vai ter com o seu trabalho, você vai selecionar inicialmente pelo título. Então, acho que ele vai ter mais informação se você colocar um desses itens, ou a plataforma de plataformas digitais, que você inclusive defende essa proposta, né, que é o digital mesmo que você está interessado, ou então na plataforma consumidor.gov. Você focou nesse trabalho, então acho que pode colocar isso no título. Então, a pessoa que vai ler o título já espera por isso, né? Então, depois que lê o título, o que faz o pesquisador? Ele vai ler o resumo, né? O resumo, porque ele quer. O resumo é a parte mais lida do seu trabalho científico. Por quê? Porque os pesquisadores, antes de fazer qualquer investigação ou ler com mais profundidade, ele vai dar uma analisada no título. Desculpe, no resumo. No título também, mas o resumo com o segundo básico. E o resumo tem que ter todos os elementos principais do seu trabalho. Inclusive, conheço alguns editores de revistas que trabalham com muitos artigos que eles recebem e que vêm gerados de trabalhos científicos, e eles disseram que a maior parte deles eles leem o resumo e as conclusões finais, para saber se o artigo é relevante. Então, precisava dar uma olhada no seu resumo para incluir os itens essenciais. Se tem alguma coisa ali, a gente tem que contextualizar brevemente, colocar os objetivos, a metodologia utilizada e os resultados principais. Os resultados principais também são, não que sejam todos, mas assim, um resultado do outro, para poder chamar a atenção do leitor, né? E ele chegar, opa, esse trabalho vale a pena, né, ser investigado, ser lido. Então, aí vai fazer isso. Então, essa breve constatação aí, né? Você fala assim que o foco é na mediação das empresas, né? Na mediação. Eu não fiquei muito convencido que você está realmente trabalhando na mediação das empresas, porque você vai analisar lá o que os consumidores falam, o que a empresa rebateu, o que um fala, o que o outro fala e tal. E eu entendi, até mesmo você colocou aqui como conceituação inicial, né, da conciliação, mediação e arbitragem online. Você falou que é um processo, né? A empresa procura mitigar, procura convencer as partes envolvidas, como esvaziar e tal. Então, é isso aí que eu não vi muito nesse esforço. Não sei se seria mais um foco na satisfação do cliente com as soluções das empresas do que esse processo de você analisar esse processo, enfim, né, de mediação. Você depois dê uma olhada nisso, né? Eu tinha feito uma pergunta aqui, agora com a sua apresentação ficou mais claro. O problema de pesquisa, como a plataforma do consumidor pode ajudar na prevenção e resolução de conflitos do conflito do consumo, né? Você até explicou, mas você poderia, de uma forma bem resumida, dizer qual seria a resposta ao seu problema de pesquisa? O problema de pesquisa é onde começa tudo, né? É o problema assim, nossa, eu tenho que pensar o que fazer, tal, né? Vocês estão vendo minhas mensagens aí também? Quando aparece aqui no meu celular? Ou não? É que eu estou recebendo aqui as mensagens aparecendo, não sei se está aparecendo para vocês,
Não, não, não aparece nada, professor. Ah, tá bom, tá ok. Então fico mais tranquilo. Ah, então, aí o que acontece é isso aí. Qual seria a sua resposta? Se quiser responder depois no final, tudo bem. Se quiser responder agora, tudo bem também. O que você prefere? Eu deixo no final, porque eu já respondo todos. Tá bom, ok. Então vamos deixar para o final. Obrigado. Então, Obrigado, então professor. do problema de pesquisa, que é a pergunta-chave de tudo, né? É, outra observaçãozinha rápida que eu faço sobre as hipóteses, que são hipóteses nulas, mas eu gosto sempre de ter as hipóteses no fim de um texto, né? Que possa gerar hipótese. Você até usou, então, com base nisso aí, eu gero as seguintes hipóteses. Mas é sempre interessante você como fazer um pressuposto, uma hipótese, você usar um texto e aí, a partir daquele texto, elaborar as hipóteses, né? Porque aí fica mais coerente na mente do leitor, né? Uma coisa que eu queria saber também, depois das suas. Você começou a falar sobre a plataforma e sugerir plataforma para melhorar. Há uma crítica a respeito dessa plataforma, que você ficou preocupado em ver como que ela pode resolver melhor. Você ouviu a crítica em algum lugar, ou na bibliografia, ou comentário, se há crítica sobre o procedimento da plataforma, essa do governo, se ela não está resolvendo coisa nenhuma? É interessante, porque eu já fui usuário, de companhia aérea e tive conflito com a companhia aérea, né? Então, procurei resolver o conflito lá com ela, aí vira, vira e mexe, vai e volta, e aí eu não consegui muito resultado. Eu fui 1, 2, 3 milhas, né? Você conhece, né? 2, 3 milhas, plataforma. Eu estava num problema muito grande. Meu irmão faleceu em Nova York, eu tive que comprar uma passagem rápida, e aí entrei em contato com 2, 3 milhas, que era mais barata, porque eles usam milhas lá também para diminuir. Aí depois mudou a situação, meu dia de viajar, então tive que cancelar, e aí não consegui cancelar. Então muda aqui, muda ali. Aí eu fui para o Procon, né? Fiz e aí também começou aquilo, manda mensagem, manda. Acabei deixando para lá, tive prejuízo e tal, assumi, mas achei mais fácil de ficar brigando. Não tinha tempo para ficar brigando desse jeito, me incomodando, estressando. Mais uma coisa que já estava com estresse, né? Do meu irmão na época. Então, deixei para lá. Mas eu nunca vou esquecer, né? Porque o momento emocional foi muito forte e eu acho que esses conflitos com emoção você nunca esquece, né? Porque aí que são mais marcantes mesmo, né? Mas realmente quando eu li seu trabalho e tal, eu como vivenciei isso, né? Eu vi que realmente essas não resolveram muito. E pior é o seguinte, porque como você não tem mais contato com as pessoas, você não tem quem xingar, não é? Quem falar e dizer, pô, meu, você tá um negócio. Pô, e aí te dá mais raiva ainda, né? Porque eu mandava mensagem para 1, 2, 3 milha e ela respondia uma mensagem padrão, que já tinha respondido, estamos aqui e tal, já vamos resolver seu problema. Né? Olha, realmente foi muito estressante a experiência. Então, eu acho que talvez você tenha escutado alguma coisa da plataforma do governo e estava querendo propor. Eu acho que é bem válido, porque realmente precisa isso, porque o consumidor é muito crítico com essas coisas. Né? Eu, inclusive, tinha feito um trabalho com alunos da PUC, de São Paulo, sobre a plataforma Reclame Aqui. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa para saber o que o pessoal falava do Reclame Aqui. Essa pesquisa aí nós publicamos até numa revista B1, aqui de São Paulo, né? E por causa do resultado que foi interessante. Mas a gente focou na satisfação do cliente, né? E a gente usou a técnica de incidentes críticos, que é a técnica que a gente vê a colocação das pessoas e tal e analisa o resultado deles. E a gente teve assim, alguma constatação parecida, né? Se o pessoal tem satisfação ou não, as plataformas às vezes não resolvem muito bem
o problema deles, e, enfim, é muito ruim essas coisas, né? Bom, então, em modo geral, o seu trabalho seria a única coisa que eu vi assim, de um pouco que poderia fazer alguma melhoria é no ajuste da teoria, do título, do resumo, da, os, os problemas na problematização, acho que está ok. Você citou trabalhos existentes, viu o espaço que tinha para poder focar seu trabalho, acho que está ok. Você também, no desenvolvimento teórico, eu falei, eu acho que devia ter muito mais focado no turismo do que no comportamento do consumidor. Eu não vi muito foco no comportamento do consumidor, não sei da satisfação, mas aí é outra área que fala de satisfação do cliente, né? Você abordou a pós-compra legal. Na análise de dados foi positivo, que eu marquei aqui, que você citou outros resultados das pesquisas em comparação ao seu. Isso foi interessante também. Enfim, tem muita coisa interessante que você colocou aí, falou sobre a expectativa, realmente, quando você vai fazer uma análise de satisfação, você não pode deixar o lado da expectativa do cliente, né? Porque às vezes o marketing até eleva muito a expectativa do cliente, você, apesar de prestar um bom serviço, o cliente fica insatisfeito, né? Então, isso aí é um problema. Então, em linhas gerais, eu fiz várias anotações, fui lendo, fui anotando aqui, mas, por exemplo, desenvolvimento teórico, na página 16, você repete o tópico anterior, na página na forma de desenvolvimento da pesquisa, metodologia de pesquisa, você faz um apanhado de todos os autores que você vai utilizar, quando você podia ir indo direto e citando os autores, não precisava fazer esse avanço, porque aí ia ficar meio desgastante para ler o trabalho. Mas são os probleminhas pontuais, isso aí é normal, né? Você vai fazer um trabalho, tem tanta coisa para pensar, e que sempre um item ou outro não acaba passando. Mas é isso que eu tinha para falar, e, de modo geral, mas dou parabéns para vocês aí pelo trabalho. Espero que vocês depois façam, como a gente fez lá na PUC, façam um artigo para depois passarem para publicação. Isso aí é muito bom para nós pesquisadores, né? Vocês fazer o artigo depois para deixar para o pessoal saber também, né? Que existe essa pesquisa. E se você puder responder, agora, tudo bem. Então, muito obrigado, professor Las Casas, pelas suas considerações. Passo, então, as arguições do Washington, do Tom. Será que eu passei do meu tempo? Porque eu tinha pedido para ele... Não, tranquilo, professor. Ou ele vai deixar para o final de tudo? Não sei, o Washington, acho que é melhor ele responder para você. Vou responder logo. Acho que é melhor responder logo. Isso. Tá bom. Melhor. E senão depois os outros professores perguntam coisas diferentes, ele vai se confundir. Ele responde para você, se você estiver satisfeito ou não, depois você pode... Só aquela pergunta lá da resposta à pergunta de pesquisa. Essa aí que... Professor, obrigado pelas suas ponderações aí. Já anotei todas aqui, tá? Depois eu vou até revisitar a gravação para ver se não perdi nada aqui, nenhum apontamento. E eu acho que elas foram todas muito ricas, muito valiosas, assim. Realmente, quando a gente está envolvido ali nessa imensidão de direções, né? Realmente é natural ficar esses pontos de atenção, mas eles já estão todos anotados. Em relação à pergunta tema, né, da pesquisa, né? A gente pode pensar numa resposta em relação a isso, falando de três aspectos, né? Eu anotei aqui para não perder, assim, acho que três importantes que a gente sabe que hoje a plataforma ela detalha, ela tem estatística detalhada sobre esse número de reclamações desse segmento de turismo, né? E existe um alto volume de reclamações, né? E acho que uma das grandes maneiras de responder essa pergunta é justamente analisando essa Big Data e vendo se ela realmente se ela oferece uma visão
sobre quais são os problemas mais comuns e quais as empresas recebem, como elas respondem isso, e qual é o nível de satisfação. É ali que a gente consegue. Não é uma tarefa tão fácil responder isso de uma maneira direta. Você não simplesmente responde sim ou não, ou coloca uma frase, né? Você tem que analisar tempos de médio de respostas, né, dessas interações, porque existe um universo, um oceano de insatisfação, como, por exemplo, a sua. Né, quando teve aquela experiência, é uma experiência muito complexa, muito difícil, você está ali num momento muito sensível e espera que a companhia tenha a sensibilidade, que ela confira o acolhimento correto para lidar com essas situações. Né? Isso, em linhas gerais, acaba criando uma frustração muito grande, né? E o outro ponto é as soluções desses conflitos, né? Hoje a plataforma ela permite que esses consumidores avaliem se o problema ele foi resolvido ou não e também possam avaliar como foi a qualidade da solução apresentada, né? Nesse segmento de turismo, onde muitas vezes são situações, digamos, perecíveis, como o senhor falou, perdi a oportunidade, pronto, não tenho mais para onde reclamar. Ou tenho dificuldade de reclamar, de trazer, quer dizer, você fica aí com um sentimento de frustração solitário, né? E eu acho que, de uma forma geral, se a gente olhar com o cuidado necessário, a gente consegue responder essa pergunta compreendendo primeiro esse volume, essa imensidão de dados e respondendo de uma forma mais ampla, que ela sim, ela consegue responder de forma satisfatória, ela consegue auxiliar a mediação desses conflitos, porque, de certa forma, o consumidor vem com o seu problema, a empresa ela entra com o que seria uma possível solução, em alguns casos até uma resposta automática, o que gera muita frustração também para muitos consumidores, né? E isso está dentro da crítica, que é a segunda pergunta do senhor, né? Que tipo de crítica a gente pode ter? A gente pode ter nos mesmos lugares, nesses lugares de número de reclamação, nesses lugares do tempo médio de resposta, na forma com que ela soluciona o conflito, né? Porque cada pessoa, eu mesmo tive uma experiência recente onde numa viagem eu estava em Miami, tive que ir para Austin e voltar. Na volta deu overbook. E aí a American Airlines ela simplesmente me entregou um cheque, né, com um valor lá de $1.200 e disse, olha, pegue aqui o cheque e pronto, saia da minha frente, praticamente dizendo isso. Eu estou até hoje tentando descontar esse cheque. Fui no banco em Miami, onde tem a sede do cheque, e ele disse que eu não poderia sacar, eu teria que depositar. Quer dizer, que maluquice! E o cheque é endossado no meu nome, quer dizer, eu fiz todo esse trabalho e passei por essa situação na prática agora, recentemente, tem 2 semanas, quer dizer, é terrível isso, né? Você passar por isso, ou seja, a crítica, eu posso dizer que eu posso dar a crítica na pele aqui, passei por isso, né? Essa situação. E isso é muito frustrante, quer dizer, não é só aqui no Brasil que tem um longo caminho de aprimoramento, é em todo canto que você vê isso. Quer dizer, e detalhe, há quem me dissesse lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos, que o overbook aconteceu porque eles dão prioridade para o passageiro americano. E o estrangeiro que se vire nos 30, entende? E, claro que você não tem como saber se isso acontece ou não, mas isso fica no sentimento, né? Quer dizer, você fica com esse sentimento aqui guardado, quer dizer, da próxima vez, e eu viajo novamente agora em julho, quer dizer, e vou por mesmo percurso, eu já estou pensando aqui como lidar com uma situação como essa, porque a chance de acontecer é muito grande também, né? É isso. Ok, obrigado. Muito obrigado, hein? Legal, obrigado. Mal, estou satisfeito. Obrigado, Washington, pela sua arguição. Passo, então, a palavra à professora Bianca. Pode ser, Bianca? Perfeito, vamos lá. Boa tarde, agora de maneira formal, Tom. Boa tarde, professor Boa tarde, Mal, professora. professor Dalton.
professor Alexandre, um prazer encontrá-los aqui. Quero agradecer muito ao seu orientador, ao professor Mauro, pelo convite. Tom é um Obrigado. aluno por quem tenho especial carinho e muita admiração pela trajetória. Esse momento, que é um momento de exame, né, e que sempre gera alguma apreensão, é infinitamente menor do que toda a sua trajetória. E eu tive a felicidade de ser sua professora nesse mestrado, então pude avaliá-lo na disciplina, acompanhar seus trabalhos, a sua dedicação às aulas, seu empenho nesse tema que não por acaso acabou sendo o tema da sua dissertação. A composição consensual de conflitos é algo que realmente deixava você sempre muito animado nas nossas aulas e que você abraçou como um tema que rendeu para todos nós, para nossa alegria, um grande trabalho. Então, de antemão, parabéns pelo trabalho desenvolvido, Obrigado. parabéns por se aprofundar nesse tema, por ter feito um recorte que realmente é pouco explorado, analisando especificamente no setor de turismo quais são os desdobramentos dessa situação de composição amigável, de conflitos, solução adequada, e acho que você tem muito potencial para, no momento futuro, publicar seu trabalho, transformá-lo realmente num artigo, dar seguimento a esse estudo, quem sabe, agora em nível de doutorado, e a gente sempre torce para que vocês nunca parem, né? Não tem momento bom para a gente fazer mestrado, doutorado, precisa abraçar o Verdade. projeto e seguir, porque tudo conspira para que a gente se desvie desse caminho a todo tempo. E você tem muito potencial, Tom. Seu trabalho é um trabalho Obrigado. de leitura fácil, em que pese, claro, tem muitos números quando escolha, né? É uma proposta, o seu método passa por isso, mas é um trabalho de leitura muito fácil, de forma, Tom, que, para além das questões que já foram colocadas pelo professor Alexandre na indagação anterior, no que tange ao mérito do trabalho, eu queria aqui rapidamente pontuar algumas questões de forma propriamente, para que numa segunda revisão você possa promover com a orientação do professor Mauro, mais uma vez, ajustes que me parecem cabíveis. A primeira Ok. observação é com relação, na verdade, à apresentação que você fez há pouco para a gente. No seu slide, só uma correção mesmo, você apresentou como hipótese de pesquisa, que em verdade é o seu problema, tá? Tá descompassada aí hipótese e problema, em que pese você conhecer bem qual é a sua hipótese, conhecer bem qual é o seu problema, porque você falou disso para a gente sem nenhuma incorreção, mas o slide não está refletindo a sua colocação. O slide de Ok. hipótese está trazendo a indagação do problema. Segunda observação é que me parece que a sua introdução é muito longa, Washington. Eu sempre digo isso para vocês lá no nosso trabalho, costumo frisar isso em várias oportunidades. Eu acho que introdução e conclusão, por definição, são enxutos. Ter uma introdução com 16, 17, 18 páginas é invadir o que talvez já devesse fazer parte de um capítulo 1. Introdução é a apresentação do seu trabalho, definição e exposição do seu problema de pesquisa, da sua hipótese, da sua metodologia. Feito isso, é capítulo 1, tá? Então, sugiro que depois você desdobre sua introdução, talvez em capítulo 1 aí. A mesma questão aqui se diga, no que tange a forma, com relação ao seu sumário. Curiosamente, os seus tópicos não são numerados. Isso é bastante atípico. Em geral, a gente coloca lá, né? Item 1 e cria subitens 1.1, 1.2, até para equilibrar, para facilitar esse equilíbrio de número de páginas entre os capítulos, para o trabalho não ficar desproporcional. Então, Ok. sugiro que depois você reveja essa organização do sumário, que eu também já adianto que eu achei muito enxuta. Talvez você possa quebrar esse seu sumário, porque o seu trabalho é longo, em vários subtópicos, né? Criar outras possibilidades aqui para debate, focar um pouquinho no direito alienígena. Eu sempre falo isso para vocês, eu acho que esse é um ponto importante. Esse é um trabalho de dissertação, não é uma pós-graduação lato sensu. Então, Certo. sugiro essa questão. Ok. Vale a pena fazer uma revisão bibliográfica, Tom. Aí realmente é uma questão só formal mesmo. Algumas bibliografias estão desatualizadas, tem edições mais recentes do que você citou. Talvez valha a pena ajustar para isso ficar mais condizente aí com o que a gente tem de mais atual sobre esse tema. E uma Ok. última questão aqui, de forma, Tom, diz respeito à inexistência de notas de rodapé no seu trabalho, que foi outra coisa que também me chamou a atenção. O trabalho tem 100 e poucas páginas, né?
É estranho não ter uma nota de rodapé. A gente sabe que você consultou a bibliografia, até porque, seguindo o padrão aqui da Ambra, você faz a citação do autor no corpo do texto, como a Ambra de fato orienta, mas a gente não encontra notas de rodapé com maiores detalhes ou com citação de alguns trechos deles. Eu acho que isso é importante sob o prisma formal, dado que, uma vez mais, a gente está aqui numa dissertação e esse trabalho costuma ter um jeitinho técnico, né? E aí, Ok. enfim, isso é uma pergunta mesmo de mérito, porque tudo que falei é para contribuir, como disse, na revisão do seu trabalho, que merece, tem muito sucesso e que merece ser publicado no futuro. A minha pergunta é a seguinte: um pouco do que você defende com relação ao seu otimismo da aplicação dos métodos adequados de solução de conflitos para esse segmento que está tão em crescimento sempre, tão em voga, que é o turismo, né? As pessoas querem viajar, as pessoas, enfim, se deslocam com muita frequência. Você acha que vale para outras relações habituais, continuadas, ou você entende que o sucesso da utilização de mediação especificamente, né, para a gente tratar aqui de um dos métodos adequados, a mediação pode ser bem sucedida se aplicada em outras relações rotineiras, por exemplo, nas relações condominiais. A gente tem sempre alguém querendo reformar a academia do prédio, alguém querendo trocar a fachada, aquela briga entre condôminos, o que pode, o que não pode, e uma judicialização também muito grande desse tipo de assunto, né? Toda hora alguém vai ao judiciário discutir alguma questão de ordem condominial. Você acha que a mediação, para além do que você estudou, é uma tendência, um método adequado? Ou você acha que o sucesso do emprego desse método especificamente depende propriamente das características dos conflitos que você trouxe aqui para a gente, restando então a judicialização para os demais assuntos? É isso, Washington. Só uma pequena colaboração aqui de forma. Quero mais uma vez parabenizar também o seu orientador. Eu sempre digo quando a gente tem um grande trabalho, porque a gente teve um grande mestre ao lado, orientando, discutindo, pensando junto. Então, esse sucesso que a gente comemora aqui é um pouquinho seu, mas também um pouco do professor Mauro. Siga firme Com aí nos seus certeza. estudos, foi uma honra fazer parte da sua trajetória e deixo então essa indagação para você responder. Professora Bianca, muito obrigado pelas suas considerações, pelo esse olhar atento, né, esse olhar cuidadoso, né, em relação ao que eu faço, ao que o professor Mauro faz, enfim, para mim sempre é uma honra muito especial lhe ouvir. E indo direto para a resposta, ou tentar falar um pouco sobre essa pergunta, eu não só considero como uma tendência, mas principalmente como uma necessidade, né? E eu tento explicar. Eu acho que a gente tem alguns contextos recentes que de alguma maneira criam a base de necessidade para que esse seja um ambiente favorável. A gente teve uma pandemia agora que aflorou muito os sentimentos das pessoas. As pessoas elas se distanciaram de uma fronteira eficiente de relações, né? Elas ficaram longe dessa fronteira, onde a capacidade delas de criar um diálogo mais equilibrado foi muito prejudicado, né? E hoje eu moro num condomínio e recentemente eu participo desses encontros. A gente percebe que começam a aparecer pessoas que naturalmente, talvez de uma maneira até instintiva, colocam essa necessidade de forma evidente ali, né? Onde a pessoa, sempre tem uma pessoa que convida para esse lugar. Gente, vamos conversar, vamos ouvir o que o outro tem a dizer, vamos dar uma escuta. Há quem falasse, sem que tivesse o estudo acadêmico na escutativa, né? A comunicação não violenta, ela está aí, ela ganhou digamos, envergadura, né? E ela colocou sombra em lugares muito quentes, ensolarados, desconfortáveis, né? E eu acho que quando eu digo que essa necessidade ela caminha de mãos dadas com a tendência, é porque ela precisa às vezes ser mais urgente, né? E aí eu coloco esse olhar de urgência de uma maneira muito benéfica, porque
as pessoas precisam de uma direção, né? Eu acho que as técnicas de mediação, elas dão essa direção, porque não basta trabalhar com intensidade. Antes você precisa saber se está na direção certa, né? Porque daí você imprime toda a energia. E esses métodos alternativos, sobretudo a mediação, ela te coloca como uma bússola para esse lugar mais adequado, tá? É isso. Obrigado. Satisfeita, professora? Satisfeita, muito obrigada. Então, agora, por fim, eu passo a palavra, então, para o meu colega Dalton, professor Dalton, para fazer as suas considerações. Eu lembro que, quando a Ana fala nas palavras do Las Casas, eu lembro de uma situação também que aconteceu com o Dalton, acho que quando ele casou também, uma questão de viagem, né, para Portugal. Eu lembro claramente, eu acho que o Dalton depois pode responder para o Las Casas se a plataforma resolve melhor do que a plataforma Reclame Aqui. Mas eu não vou dar spoiler se resolve ou não, o Dalton depois ele pode fazer o comentário dele se ele quiser. Então, passo a palavra ao professor Dalton. Obrigado, professor Mauro, pelo convite. Obrigado, acho também por me deixar participar dessa sua jornada. É um prazer revê-lo. E gostei muito da sua apresentação, achei uma apresentação muito objetiva, você não encheu os slides de texto, conseguiu demonstrar muita segurança na sua apresentação, por mais que a gente saiba que você está nervoso, é normal, né? Todos nós já tivemos essa posição de candidato e lembramos, né, claramente o nervosismo que dá, mas você demonstrou muita segurança, demonstrou conhecer muito bem o conteúdo que você estava apresentando, então te parabenizo por isso. Uma apresentação sucinta, objetiva, gostei bastante. Também gostei muito de ler seu trabalho. É difícil ser o último a falar, porque muito já foi falado, mas concordo com a professora Bianca, é um trabalho de leitura fácil. Você vê 100 páginas, tem 100 páginas que você lê em dias, e tem 100 páginas que você lê em uma tarde, né? Seu trabalho eu consegui ler numa tacada só. Muito interessante, eu acho que quando você também se consegue naquela situação, muitos de nós ou já tivemos problemas, né, ou conhecemos alguém que teve alguma questão aí com companhia aérea, com o setor de turismo. Então, eu acho que também isso é um fator relevante, o que combinado, né, com a forma como você aí conduziu o seu trabalho, a sua forma de escrita, ajudaram bastante. Né? Mas não é só elogiar que é meu papel aqui, tá, Washington? Apesar dos bons critérios, da sua escrita, eu concordo com o professor Las Casas e a professora Bianca. Eu acho que o seu título tem um problema, acho que deveria ser revisto. O seu título não reflete o trabalho. As suas palavras-chave são muito importantes para indexação em revistas, também não refletem. Você não fala na sua palavra-chave no momento em plataforma, né? Se a gente pegar as suas palavras-chave, tecnologia da informação, conflito de consumo, comunicação, prevenção e resolução com o consumidor. Não tem plataforma, não tem consumidor.gov. Então, se eu procurasse só ver a palavra-chave plataforma consumidor.gov, eu já não encontraria pelas palavras-chave do seu trabalho. E o mesmo é para o título. Se eu falar, vamos procurar no título, né? Aí tá, cadê consumidor.gov? Onde está a plataforma? Então, o seu trabalho, que é super rico, não seria encontrado se eu utilizasse esses filtros, né, de palavras-chave ou pelo título. Então, sugiro aí pensar com o seu orientador uma inclusão, uma pequena modificação, né, para constar plataforma consumidor.gov, algo do gênero. Também sugiro, né, você dar uma relida no seu resumo. O seu resumo não contém algumas coisas que deveria conter. Não tem problema de pesquisa no seu resumo. Como o professor Las Casas falou, né, o resumo é geralmente que os editores acabam lendo e tal. E aí eu falei, mas cadê o seu plano de pesquisa, né? Acabei não achando ali. Tá? Então, assim, também dá uma revisada no seu resumo para incluir problema de pesquisa, falar sobre as hipóteses, né? Reforçar aí a sua conclusão, que você já concluiu, já encerrou o trabalho, então apontar a sua conclusão. São elementos importantes que eu te falaria. Eu acho que, né, agora é uma crítica construtiva, tá? Por favor, enxergue isso. Nosso papel aqui é fazer críticas construtivas. Eu senti muita falta de uma coisa, de algo, de um movimento que existe no mercado pelo menos há 4 anos, que é a questão da compra judicial de direitos, né? Compra de direitos judiciais por empresas. Se você colocar atraso em qualquer buscador, atraso de voo, overbooking, vai aparecer uma série de empresas que já te pagam imediatamente, até a gente conversou isso acho, na qualificação, né, que já adquirem imediatamente os seus direitos judiciais para a ação. Né? Tem aqui, se colocar R$ 1.000, R$ 1.200, venda agora, receba em 10 minutos.
E aí, poxa, vamos pensar nós aqui como consumidor comum. Estou lá revoltado com aquele atraso, né? E aí eu entro na internet e vejo que eu posso receber imediatamente quase um valor, né? Simplesmente passando ali meus direitos de eventual ação para aquela empresa. Será que eu vou pensar de fato em ir ao consumidor.gov, buscar a mediação, se eu posso receber dinheiro, né? Via Pix, você falou, via Pix, cai na conta, e tem, né? Será que de fato eu seguirei esse caminho? Então eu senti falta no seu trabalho. Desse detalhe, esse é um movimento que existe, já existe há alguns anos. Esse movimento, inclusive, foi um dos grandes responsáveis pela questão do apagão aéreo no norte do país, né? Principalmente ali em Roraima e Rondônia, que as companhias aéreas estavam se recusando a fazer voo já para lá praticamente, porque eles falaram, olha, a gente faz voo basicamente com voucher, porque são tantos atrasos que tem, tanta geração que e essas empresas acabam obrigando ali essa nova configuração de mercado. Então eu senti falta do seu trabalho, não é um problema não ter, tá? Mas assim, como é um tema atual, que vem há alguns anos, eu entendi o seu recorte, mas eu, né, praticamente abriria um capítulo para falar um pouco disso, que esse eu entendo que é um novo empecilho, né, para a questão da resolução de conflitos de mediação. Por quê? Porque eu tenho empresas já pagando ali para o consumidor diretamente, né, o afetado, um valor para lhe comprar os direitos, né, de ação judicial e eventualmente ali forçar a companhia aérea a algum tipo de, ainda que acordo, mas já na esfera judicial. Tá? Então isso acho que você poderia ter incorporar no seu trabalho. Na sua conclusão, também senti falta de você retomar a sua hipótese as suas hipóteses de pesquisa e me dizer, elas foram comprovadas, não foram, o seu problema. E aí tem uma questão que eu sei que o professor Mauro colocou ali, porque ele também está pesquisando isso, mas a questão de gênero aparece no seu trabalho como uma das hipóteses ali e aparece. Né? Eu olhei e falei, tá, mas o gênero ele parece algumas vezes, eu até dei um Ctrl F para ver se você abordava ou não, é uma das suas hipóteses, mas ela aparece 6 vezes no seu trabalho. O Ctrl F me garantiu isso. Tá? Então, assim, será que de fato era relevante essa sua hipótese quando ela só aparece 6 vezes? Você não abordou. Então, você tem uma hipótese que você abordou 6 vezes, duas relacionadas à própria hipótese. Então, não foi acho que talvez repensar essa hipótese. De fato, o que essa hipótese te trouxe ali de resultado? Você não fez uma abordagem de gênero, né? E não estou aqui dizendo se é relevante ou não é. Só quando você coloca como hipótese, eu esperava que você trabalhasse um pouco mais o tema. Tá? E aí eu não vi isso no seu trabalho. Então, talvez repensar essa hipótese. E eu fiquei com a dúvida, honestamente, se a gente voltar, né, para o seu problema de pesquisa, eu percebo que as minhas questões são muito mais metodológicas, tal. Eu gostei muito do seu trabalho nos termos teóricos. Se a gente pegar o seu problema de pesquisa, só deixa, talvez eu conseguir tirar, é assim, como a plataforma consumidor pode ajudar na prevenção e resolução de conflitos de consumo? E a resposta a esse problema? Qual é? Como ela pode ajudar? Né? Eu estou até agora, eu estou procurando essa resposta. Como é que ela pode me ajudar? Eu não consegui. Pode ser um problema de leitura meu, tá? Assumo isso, pode ser um problema de leitura, mas talvez na conclusão você responder. E aí, como a plataforma pode ajudar? Tá? E afinal, por que eu iria para a plataforma, né, ali uma esfera administrativa para como eu ganhei, tá? E aí já aproveitando o spoiler do Mauro, no meu casamento, na minha lua de mel, meu voo atrasou horas, eu perdi conexão, foi um caos, aquele desespero, eu saí da festa, liguei meu celular, uma mensagem da companhia aérea, o seu voo foi remarcado. Foi essa lá depois, né? Para horas depois. Já perdi a conexão, perdi tudo, né? Brigando de madrugada no amanhecer e fui lá. E ainda quando, mesmo se for remarcado, ele atrasou ainda mais. Usei o consumidor.gov, usei o Reclame Aqui, ganhei um voucher, né? Ganhei um voucher para utilização depois, e quando eu fui utilizar, apareceu a mesma coisa que você, Washington. Fui utilizar, esta passagem não dá, você não pode utilizar voucher. Então, eu fiquei com um voucher, quando eu tentava usar, não funcionava, nunca podia usar. Sempre é para aquele, você tem que viajar tipo, de 29 de fevereiro, entendeu? Era um voucher para viagem de 29 de fevereiro. Só que ele tinha validade de um ano. Como não era ano bissexto, eu não tinha como usar. Foi basicamente isso que aconteceu. Tá? E assim, de fato, eu utilizei tudo. E eu falo, eu tive a minha solução resolvida? Não, eu recebi um voucher. Utilizei o voucher? Não. Tá? Naquela época não existiam ainda essa venda de ações, mas novamente, como consumidor hoje, eu honestamente não sei se é certo ou errado, mas eu por onde vender, naquela situação eu teria vendido os meus direitos de ação, porque não ingressei com ação judicial. Eu honestamente sou um pouco
contra, é uma posição particular minha, tá? De entrar com ações judiciais por valor, por essas coisas, né? Eu acho que carrega sobre quem trabalha na área do direito, a gente fala, pô, vou abrir um processo exatamente por isso, tá? Vai, é mero aborrecimento e segue a vida. Obviamente que há casos e casos, como o do Las Casas, tal, da do irmão, mas, né, talvez hoje eu falaria, pô, R$1.200, R$1.000, para mim, para a esposa, R$2.000, já dá para, talvez seja o valor ali para pagar um bom jantar num restaurante europeu, né? Então talvez eu ficaria feliz. Então, só essas dicas, talvez na sua conclusão, retomar o seu problema e dizer, responder mesmo. E aí? Né? Será que resolve? E aí, repensando as palavras-chave no resumo, porque você tem um baita trabalho com estatística, mas quando você não coloca esses critérios, né, numa busca, não acharia. E aí é um baita trabalho que eu acabo não localizando por uma palavra-chave que faltou, que pode ser alterada ou por um título. Tá? Mas gostei muito. E a minha única pergunta, então, é: e aí? Essas empresas, elas são de fato um empecilho para mediação ou resolução, ou você entende que não, que é mesmo existindo essas empresas que compram os direitos judiciais, o consumidor.gov ainda mantém a sua efetividade, como se coloca no trabalho. E parabéns novamente, Jorge. Ô, professor Dalton, muito obrigado. Obrigado de uma forma até especial por ter colocado esses pontos. Eles são muito relevantes, vão me ajudar muito aí nesse refinamento, essa lapidada aí final aqui do trabalho. E respondendo sua pergunta, eu acho que esse movimento é um movimento que ele, sim, ele coloca ele coloca um novo figurante aí para lidar com essas questões. O consumidor, ele tende em caminhar como um rio, né? Ele pega o caminho mais simplificado. Você imagina se eu replicar esse raciocínio de que, poxa, eu vou judicializar uma questão por causa de R$1.000, R$1.500, e tem uma empresa que diz assim, ei, senta aqui, me conta a tua historinha e eu te pago aqui R$800 por isso, R$900, R$1.000, o que você acha? A pessoa vai dizer sim na hora, e com Pix, sim na hora, né? Eu acho que sim. Talvez se eu não apresentasse hoje por algum motivo e deixasse para apresentar daqui a 2 anos, talvez eu teria que mudar radicalmente, porque acredito que é uma questão de tempo essas empresas elas ganharem abrangência e visibilidade, porque é uma questão de visibilidade. E eu vou colocar outra situação prática. Eu faço aniversário agora em maio e eu moro aqui em São Luís Maranhão. Eu de vez em quando vou para Fortaleza. É uma viagem de menos de 1 hora, é muito rápida. A companhia aérea ele tirou esse voo. Quer dizer, hoje, tirou, restringiu. Para eu ir daqui de São Luís para Fortaleza, que dura 1 hora, eu tenho que pagar ida e volta R$6.000. Porque os voos mais frequentes, eles foram retirados, entende? Quer dizer, isso tudo cria um sentimento muito ruim. Quer dizer, você pega uma situação como essa e um número muito grande. Eu vou esporadicamente, mas tem pessoas que vão com frequência. Quer dizer, isso tudo, quando plataformas como essas ganharem mais visibilidade, provavelmente plataforma como consumidor.gov.br, elas diminuirão sua massa de dados, né? De pessoas que vão recorrer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu acho bom que aconteça, sabe, professor Dalton? Eu acho que é por aí que ela vai se desenvolver. Talvez isso fosse ela pensar em menos, em apenas absolver o volume de conflitos, mas criar mais maneiras mais personalizadas. Tipo, gente, eu vou continuar no consumidor.gov.br porque lá eu tenho um tratamento mais personalizado. Eu acho que isso vai exigir da plataforma maneiras de lidar quando outras plataformas como essa, que compram o problema, elas começarem a aparecer de maneira mais frequente, tá? Para nós. É isso, professor. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, professor Mauro, estou satisfeito. Bom, vamos para a sala de deliberação. Eu posso fazer um comentário agora ou deixo para depois? Eu acho que a gente só precisa decidir se o professor Las Casas consegue ir até essa deliberação e voltar para cá, né? Aí depois eu faço um comentário. Não, então, mas, professor Las Casas, o senhor acha que consegue ir até essa deliberação e depois voltar para essa sala aqui? Eu posso tentar.
Aqui. Acho que Eu a posso Leânia fazer uma mandou a sugestão? Leânia mandou um link para você. Diga, Leane. Eu A Leane posso que fazer tá uma mostrando. sugestão. O professor ele pode permanecer na sala, logado no celular. Ele só deixa a câmera e o microfone desligados. E aí ele entra na deliberação pelo computador. Ah, mas será que eu consigo no computador? O computador que está dando problema. Eu vou tentar aqui, ó. Ou se não, eu vou colocar eu coloco o link aqui da deliberação aqui no chat e o senhor entra. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu consigo entrar pelo computador. Pelo Tá. computador eu vou entrar lá. Eu vi que tinha um outro link lá que você tinha mandado. Então Leânia, a gente tem que sair daqui agora e entrar no outro, né? Depois voltamos para esse link. É, É isso, Leânia? É isso, Mauro. Mas a gente só precisa ter certeza que o professor Lascado consegue fazer esse movimento. Vamos ver. agora, não pode fazer, por exemplo, se tiver problemas, ou fazer aqui pelo WhatsApp, e aí. Porque mais tarde deve ser um formulário assinado, né, pela ata ou coisa do Isso. tipo. Então, a gente aí pode fazer, não sei, vocês que sabem. Você não recebeu aí o link, Lascado? Eu Tenta estou vendo aqui, entrar ó, para ver. eu estou abrindo. Eu coloquei Tenta no sair. chat aqui da sala aqui, ó. também, o link da deliberação. A Liane Santos mandou sala de deliberação, tá aqui. Isso. Eu vou Aí clicar você aqui. sai daqui, entra naquela, depois volta com Não, o eu link estou entrando, primeiro. estou vendo se eu entro no computador aqui. Isso. Ó, e acontece a mesma coisa. Abrir Zoom Vídeo Navegador não aparece. Aí aparece iniciar a reunião, e aí eu vou clicar na reunião e não vai dar nada. Tá vendo? Leane, É é isso melhor a mesmo. gente deliberar aqui mesmo, então, É. a gente não avançar muito, né? A gente pode fazer o seguinte, professor, entra no link da deliberação aqui pelo celular mesmo, eu coloquei o link aí no chat, quando você clicar, automaticamente você vai sair dessa sala. E aí você vai precisar entrar lá no link anterior para retornar, no link que o Mauro mandou no seu WhatsApp. Bom, então, se o Washington sair da sala e nós ficarmos essa aqui, não dá certo? Porque a gente tem alunos assistindo a banca e a gente não pode expulsá-los para Ah, tá. deliberar. Ok, tá. Bom, então vamos de novo lá. O que você está sugerindo? Eu sair da sala aqui. O senhor consegue visualizar o chat? Ó, eu vou mandar aqui no... Eu acho que o número de WhatsApp que eu tenho salvo aqui é outro. Professor, o senhor consegue mandar para ele no Eu WhatsApp? vou ver, tá. Aqui estou vendo o chat, eu tenho Vou sala de mandar. deliberação, tá ok. Eu vou entrar na sala de deliberação. Isso. Tá, já Vou entrei. sair também aqui, vou entrar. Agora, o meu som não está aparecendo na outra sala também? Você conseguiu entrar na sala? Sim. Tá, mas você Eu está tô entrando na- pelo celular? Porque se você entrar pelo celular, você vai sair dessa e você ainda está aqui. Então, teoricamente, não entrou na outra sala. Você mas teria entrado pelo computador. eu cliquei naquele link lá que você me deu. No computador eu não estou conseguindo entrar. Como eu falei, eu tentei aqui Então faz agora o seguinte, Las Casas. e dá sempre aquela mesma coisa. Sai aqui no botão, clica sair aí no Live e entra no outro. E aí a gente vê, qualquer coisa eu te chamo novamente. E se a gente tentar facilitar, pessoal, se a gente solicitar para a Luciana e para a Verna saírem um pouquinho só da sala voluntariamente, sem expulsar ninguém, o Washington também, daqui a pouco dá uns 10 minutos de volta. Não é melhor se a Luciana e a Verna concordar de voluntariamente saírem, só para deliberar por aqui? Aí a gente não está expulsando ninguém, né, Leane? A gente só está voluntariamente solicitando. Tudo bem, pode ser, por mim, tudo bem. Então, Luciana, se vocês puderem, por gentileza, só sair por 10 minutinhos depois voltarem, nós agradecemos bastante para evitar qualquer problema de ir para uma outra sala, não dar certo, ter que voltar, e aí de repente, né, vocês voluntariamente. Ela A já Luciana já saiu. atendeu, obrigado. A Virna falta sair. Vou sair. Então, Sai 10 minutinhos, aí vocês voltam. Ok. Então, vamos. Pronto. Falta a Virna, peraí, falta a Virna. Pronto. Pronto. Então,
Pronto, agora estamos nós. Então, podemos Eu deliberar, pauso a Lene? gravação? Como é que é? A gente continua a gravar? Ah, Você é que melhor sabe. não gravar, né? Não, é para a gravação. Para a É. gravação, Peraí, a deixa eu pausar. deliberação não é gravada. Vou pausar aqui a gravação. Peraí. Então, depois Pronto. podemos? Podemos. Podemos. Então, Washington, a banca deliberou sobre o seu trabalho. Nós achamos que o seu trabalho foi teve um sucesso absoluto, nota máxima, tá? Nós colocamos nas observações lá para você depois rever a palavra-chave lá, colocar a plataforma, dar uma revisada no resumo e no abstract para inserir o problema de pesquisa e seguir as orientações do professor Las Casas, colocar os principais resultados, tá? E se você tiver dúvida, depois eu estou à disposição, a gente pode conversar. Eu não sei o prazo que a Leânia vai te dar, mas você tem o prazo regimental da universidade para acertar tudo isso e finalizar o seu trabalho, tá? Então, quero agradecer a você. É difícil essa questão da orientação, né? O aluno vê o professor, fala, ele vai fazer como é que se diz? Ele vai ser a minha panaceia, vai arrumar tudo que eu preciso. Mas tem que lembrar que você tem um problema, tem uma forma de escrever, você tem um estilo, e cada professor tem um estilo, cada professor da banca vem de uma formação de uma universidade diferente. Então, nós temos os nossos viés e forma de trabalhar, mas eu acho que, de forma geral, Washington, foi muito prazeroso trabalhar com você. Eu achei que o trabalho ficou muito bom. Claro que sempre dá para melhorar tudo, né? Todos os tipos de trabalho. Eu lembro na minha tese de doutorado quantas coisas. Você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. A gente pode fazer tudo, né? A gente pode sempre tem, porque é o ponto de vista de cada professor, mas de forma geral, assim, do ponto de vista acadêmico, você atingiu os objetivos, né? E assim como a professora Bianca falou, eu te espero ver você num doutorado daqui para frente, convidar a gente para uma banca de qualificação e finalização. E é isso. E agradecer aos colegas, a Bianca, pô, de novo, você é uma professora muito simpática, gostei muito. Vou lhe convidar quando tiver outros alunos para outras bancas. Achei você muito calma, mais calma que o meu amigo Dalton, de brincadeira. O Dalton também, eu sempre convido ele para as bancas, ele é uma referência para mim também na questão judicial. E o professor Las Casas, pô, a nossa grande referência lá na PUC Marketing, né? Não poderia estar de fora. Então, eu quero contar sempre com você, Las Casas, para participar das bancas com meus alunos aqui, tá bom? E acho que é isso, Washington. Nossa, Washington, parabéns, que você siga aí nessa caminhada vitoriosa que você vem trilhando, que você dê continuidade aos seus estudos. Foi um prazer fazer parte da sua trajetória. Agradeço muito por essa honra, ter tido você como aluno e agora integrar a sua banca, motivo de grande felicidade. Eu espero que você brilhe cada vez mais, porque merece, e conte sempre com a gente. Prazer, hoje e sempre, fazer parte da sua vida. muito Comemora bastante, você merece. muito. Comemoro, parabéns, Washington. Foi um prazer ler sua dissertação. A publique, transforme em artigos, em Isso. livro, tem muito material aí. Já depois incorpora a questão lá das empresas para os artigos futuros. Mas Isso. parabéns, excelente trabalho. Esse Aproveite vai e ser o comemore nosso. muito. Esse, Dalton, vai ser o nosso. Você sabe como é o trabalho, né? Esse vai ser a nossa tarefa daqui para frente. Tentar sintetizar o texto dele, colocar essas observações da banca e tentar publicar. Quando nós formos publicar, viu, Wharton, eu vou ver se eu convido os colegas para participar da publicação. Aí depois eles podem também fazer alguma revisão, colocar algum assunto que eles querem. Então eu vou tentar trabalhar depois o seu texto em forma de artigo e convido os colegas a participar e a gente faz uma publicação em conjunto. Tá Que bom? ótimo.
Esse é bom. Beleza. Isso é bom. Parabéns, Washington. Parabéns, Mauro, pelo trabalho. E a gente estamos juntos aí na coisa. Tá bom? Obrigado, Tá bom. obrigado. Obrigado, muito especial. Eu acho assim que eu queria começar, acho que agradecendo expressar minha gratidão profunda a essa banca, né, pela essa orientação assim tão criteriosa, né, e também pelos esses valiosos comentários que, sem dúvida, eles vão enriquecer significativamente esse meu trabalho. Eu acho que acho que é algo assim muito emocionante até, eu diria, né? Queria agradecer de forma muito especial ao meu orientador, o professor Mauro. Acho que a expertise dele, a dedicação, assim, foram fundamentais para a realização desse trabalho. Eu estou assim imensamente e infinitamente grato. Agradeço a todos da bancada que puderam trazer esse momento aí, colocar esse tempo à disposição, né? Eu acho que também eu sei que é muito raro, é muito difícil, mas colocar esse olhar atencioso, né? E eu não posso deixar desse momento assim de agradecer minha família, minha esposa em especial, pelo apoio assim fantástico que ela me deu, me conferiu toda a tranquilidade necessária durante todo esse processo, toda essa jornada. Agradecer meus professores especiais aí, um deles está aqui comigo, a professora Bianca, que sempre foi muito, muito, muito especial aí nessa formação. Muito da minha história tem a ver com a interferência positiva que ela trouxe para o meu aprendizado durante esse tempo na Ambra, né? Quero agradecer meus amigos, todos, mas em especial a Luciana e a Virna, que estão aqui comigo, que sempre foram meus anjinhos da guarda, sempre me dando me levando para essa fronteira eficiente, sempre me incentivando. Elas foram muito, muito, muito especiais, né? Claro que eu estou assim ansioso para continuar explorando, né, e contribuindo, né, para esse campo. Assim, a gente chega nesse momento, a gente olha para o horizonte, vê esse nome doutorado assim em caixa alta, né? E, e eu fico muito feliz, gente. Assim, muito obrigado do coração. Estou muito feliz. Não sei, é difícil até me conter aqui nesse momento, mas eu agradeço a Deus por ter me colocado nesse lugar tão especial e me ter dado essa oportunidade de receber esse presente tão, tão especial, de estar aqui hoje nesse momento assim que eu não vou esquecer nunca mais. Muito obrigado. Então é isso. Acho que encerramos, não é isso, Leânia? Parabéns a Encerramos. todos. Acho Sim, que agora Parabéns, pode quero tirar uma Leandro. falar. foto aqui que vai para a página da Ambra, tá, gente? Então, todo mundo sorrindo. Como é que é? Eu vou tirar uma Foto, foto foto. para a gente postar no Instagram da Ambra. Ah, sim, depois a gente fica à vontade. Sorriam. Deu certo? Ok? Pronto. Pronto, Olha, fiquei bonito? Lindo, Melhorou? professor. Arrasou. É impossível, mano, esquece. Impossível, né, Dalton? Impossível. Então tá bom. Então é isso, Parabéns, gente. Podemos Washington. Parabéns, encerrar. Washington. Parabéns, Depois nós Tom. conversamos. A gente Sucesso, marca um dia, comemore eu chamo você, bastante. tá? Luciano, obrigado. Virna, professores. Beijão, todos. Vai comemorar Então, agora. valeu, Isso. Um obrigado. abraço. Vina, depois conversamos, tá? Obrigado, Bianca. Obrigado, Dalton. Obrigado, obrigado, obrigado. Mauro. Um abraço. Eu vou sair aqui, tá? Não é Abraço, tchau, tchau.